Olá, sou o professor Lourival, sou professor de ciência da Rede Municipal de Educação de Belo Jardim e venho aqui hoje trazer a aula para o 7º ano com o tema gases da atmosfera. Um tema interessante para a gente, porque nós absorvemos esses gases e eles estão presentes na nossa vida. Vamos ver que a composição do ar. O ar é uma mistura. Para a gente entender que o ar é uma mistura, eu trouxe aqui para vocês, com muito cuidado, gás nitrogênio. Ele tem o gás nitrogênio. Ele tem 78% presente na composição do ar. 78%. Depois a gente vai ver qual a utilidade desse gás nas nossas vidas, no nosso cotidiano. Aqui eu tenho o gás oxigênio. O O2, 2 moléculas. Então aqui eu tenho ele em 21%. O gás oxigênio, a gente vai encontrá-lo, em 21% no nosso planeta, aquele que respiramos. Então essa composição, a gente tem aqui também a composição do nitrogênio e do oxigênio juntos. Vou deixá-los separados aqui um pouco, com cuidado, deixar eles aqui. E aí, são gases presentes na nossa vida no dia a dia. Para a gente entender um pouquinho disso, vou mostrar uma experiência que a gente realiza há muitos anos, Veja, vamos reconhecer a presença do gás oxigênio. Para que houvesse essa queima, há a necessidade do gás oxigênio. A gente vai observar aqui agora, a proposta é essa. Com a presença, você vai observar que quando esse gás ele é consumido pela queima, ele vai apagar a vela. Isso a gente vai ver daqui a pouco numa experiência, e eu vou explicar daqui a pouco para vocês, ok? Já de antemão, gostaria que, se possível, você, com a ajuda do seu pai, da sua mãe, seu tio, avô, quem estiver aí perto, né, lhe acompanhando nas aulas, já você está em casa, né, que pudesse, se possível, providenciar também aí, para vocês terem a oportunidade de fazer essa experiência juntos, você e sua família, já que estamos no convívio social. Né? Lembrando para vocês que os gases são incolores. Eles não têm cores. E a gente vai observar aqui que os outros gases é o que detém o restante dos outros %. Aqui a gente vai encontrar outros gases. Então, os outros gases na natureza compõem o restante para formar os 100% do ar atmosférico que nós respiramos e que reveste o planeta. Falando ainda do gás oxigênio, a gente vai observar que em 1774, o químico lá, Antoine Lavoisier, ele conseguiu separar o oxigênio dos outros gases. E aí ele viu que após a queima, quando ele acende uma vela e coloca o copo sobre o copo aqui, ó, o copo sobre a vela, o que ocorre? Ele consegue o ar ser totalmente, o oxigênio ser consumido pela queima da vela. Quando tiramos, quando colocamos, o ar vai consumir, enquanto vai consumir, ele consome, enquanto a gente retira, que há a presença de mais oxigênio, a vela consegue se alimentar. Então, quando colocamos, a tendência é apagar. Então, esse ar foi consumido pela vela. O oxigênio foi consumido pela vela, ok? Então a gente vai agora, já que a gente deu esse tempinho, se foi possível, vamos ver se vocês, né, aí esses 5 minutinhos que vocês têm, vamos ver se vocês vão conseguir realizar esse experimento, né? Que experimento é esse? Você vai, com muito cuidado, colocar uma vela num pires, num prato, num local, de preferência que seja um vidro, num prato, colocar a vela
E aí você vai pedir para alguém acender, né? Sempre tomar cuidado com experiências com fogo. E aí o que é que nós vamos fazer? Depois você vai utilizar o copo e ver se realmente isso aqui é só da TV ou se é real, ok? Daqui a 5 minutinhos a gente volta para saber se você realmente fez, né? Então eu acredito que você vai conseguir fazer. Eu sei que você consegue.
Olá, já voltamos, né? 5 minutinhos aí, nós estamos de volta. Espero que vocês tenham conseguido realizar em casa essa experiência. Se não, deixa passar a aula, depois com mais calma, você providencia tudo direitinho. Lembre-se sempre com a ajuda de uma pessoa responsável. Nunca faça a experiência sozinho. É uma dica, a gente exige sempre isso do aluno. Nunca faça sozinho. Há necessidade sempre de adulto para realizar a experiência, mesmo porque estão mexendo com fogo. Aí aqui a gente vai falar do gás nitrogênio. O gás nitrogênio, ele está presente na produção da amônia. Ele é abundante no nosso, ele não é, a gente fala que ele não é comburento, ele não é combustível, nem é comburento, nem é combustível. E faz parte da nossa vida em 78% do ar que respiramos. Então, nós temos aí, ele, aonde ele é usado no nosso dia a dia, no corante azul do jeans que usamos, nos corantes do jeans, na espuma para colchões, o gás nitrogênio, nos fertilizantes para a agricultura, também na pólvora. Nossa, esse gás é utilizado também para a fabricação da pólvora, como também do nylon, presente nas nossas vidas diárias e que tem nos ajudado tanto a viver melhor. Então o gás nitrogênio ele tem essa expressividade, ok? Depois a gente vai ter mais oportunidade de ver isso em sala de aula com uma frequência maior, com uma tranquilidade maior. Agora eu vou falar de um gás que está presente também nas nossas vidas, o CO2, que a gente chama de gás carbônico, né? Gás carbônico. E que gás é esse? É um gás presente também na fotossíntese das plantas e ele também é nocivo. Uma das recomendações é que a utilização desse gás é nociva ao ser humano se a gente tomar como base. As plantas absorvem esse gás para nos proteger e sintetizam na fotossíntese. Aqui a gente vai ver a real presença do gás carbônico num experimento bem simples, uma coisa simples que nós vamos realizar. Nossa, professor, o senhor está realizando muito experimento. Claro, a gente não tem o tempo suficiente para realizar aquilo que queremos. Então, vejam só. Aqui eu vou colocar, colocar água, coisa boa. E aqui eu vou colocar um efervescente. Olha a reação, tudo isso aqui é a liberação do gás carbônico. Ele é liberado. Uma substância no estado sólido, outra no estado líquido, e aqui a gente tem essa reação. Essas bolhas é a liberação do gás carbônico. Se colocar a mão aqui, a gente vai poder perceber que há umas bolinhas aqui, ainda continua realizando o seu processo de transformação química. Aqui também são conteúdos que a gente vai poder rever aí ao longo dos anos seguintes, né? Esse conteúdo aí vai para o 9º ano e aí subsequente. Então tá aqui, hoje a gente vê essa presença do gás aqui, do CO2 presente Lembrando que o gás carbônico ele está presente nos refrigerantes e nas bebidas gasificantes, né? Toda vez que tomamos refrigerantes, há alguns que quando abrimos, dá aquela explosão, a quantidade de gás, ali é o gás carbônico que é liberado. Lembrando que o refrigerante, a gente tem os refrigerantes, eles são compostos de 3 elementos básicos. São 3 elementos básicos que são compostos. Primeiro o xarope, vem um xarope, que é para dar a conotação. Depois vem o gás, que a gente vai chamar de carbonático por conta de carbono, o gás carbonático. E por último vem a água. O que a água vai fazer aqui? Ela vai ser o solvente, como a gente viu o ano passado, nas aulas anteriores do ano passado. Solvente, quem lembra,
né? Vai ver que solvente, soluto. E aqui nós temos a composição básica dos gaseificantes, refrigerantes, a água tônica, entre outros, que tem lá suas propriedades e suas composições. Tá? Então aí a gente observa a presença e a gente teve oportunidade. Agora não, agora o gás carbônico já está começando a se dissipar, ele já se dissipou no ar e a gente já não consegue ver com frequência. Mas se você observar essas bolinhas no copo, elas são aí a presença de gás carbônico, ok? Agora nós vamos passar para um novo experimento. Esse é bem simples. Vamos mostrar a composição do ar também em alguns momentos em que nós vamos utilizar ele aqui, essa engenhoca aqui é um tripé, né? A gente vai ter a oportunidade de ver agora um pouquinho da expansão do oxigênio presente aqui também na água e no interior entre a água e o orifício desse tubo de ensaio. O que é que nós vamos fazer aqui? Vamos utilizar uma bexiga. Lembre-se, nunca fazer isto sem segurança, sempre na presença de um adulto que também tenha conhecimento, não é só chegar. Vamos amarrar aqui um pouco, para a gente ter a oportunidade para um pouco de segurança também para nós, né? Há necessidade de amarrar para que, né, tomar as devidas precauções, e aqui a gente vai ter a oportunidade de ver. Vou colocar aqui, vamos regular o Nesse momento nós vamos observar, com a presença do oxigênio ao redor, está alimentando a queima. Aqui nós temos álcool a 100%, 99,99%, e aqui nós temos o tubo de ensaio. Vamos aquecer essa água. Falando de aquecimento da água, ela vai começar a criar bolhas, não é isso? Ela vai entrar no estado de ebulição. Ebulição, ponto de fusão, ponto de ebulição, são conteúdos que a gente vai ter oportunidade de ver mais tarde. Ela já vai começando a aquecer, já entrando no estado de ebulição. Ela entra a 100 graus Celsius. A água vai ferver quando ela entrar a 100 graus Celsius. Então a gente vai ver agora o que ocorre. A liberação do oxigênio presente nessa água e no restante do tubo de ensaio vai deixar o ar mais leve. Portanto, a gente vai ter a oportunidade de ver vejam a quantidade de água que era antes. Aí aqui a gente conseguiu separar e liberar esta água, elegar esse gás até chegar à bexiga e aí ela poder, né? Recordo sempre, quando retiramos o ar, volta, a quantidade de água vai voltar ao normal, né? A gente vai ter a oportunidade de ver aí a presença do ar Por isso que os balões sobem. Quando aquecemos o ar, deixamos ele mais leve, as partículas tendem. Vejam agora, quando nesse espaço aqui, que a quantidade de água não é mais a mesma, porque ela está liberando o oxigênio para o preenchimento da bola. Okay? Então não realizem essas experiências em casa. E se forem realizar,
realizem na presença de adultos, ok? Então a aula de hoje está terminando e nos veremos em breve. Deus nos abençoe.